Boa noite a todos, bem-vindo para mais um episódio do podcast. Estamos aqui com o nosso amigo, sócio fundador, aí pioneiro dessa ideia, dessa nossa brincadeira do podcast, Delvan Santos. Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Prazer estar aqui de novo. É isso aí, galera. Estamos aí com o nosso convidado e vamos para o bate-papo de hoje falando aí sobre... Hoje a gente vai falar um pouco sobre tecnologia, né? E como que isso está afetando a vida das pessoas. Como a gente tem um pouco mais de idade relativamente, a gente pegou desde a época da internet de escada até os dias atuais. Acho que a gente pode, né, fazer um pouco do panorama desde quando isso não nos afetava tanto, o período de transformação e o momento atual, né? Que é bem diferente da nossa época de jovem, adolescente, né? Então acho que é um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre a história da tecnologia, né? na nossa visão, ao que a gente pôde acompanhar, né? Porque a gente cresceu durante muito tempo numa cidade onde a tecnologia não era tão acessível, né? Mas o pouco da nossa experiência aí, né? Enquanto jovem da época e adulto agora, a gente pode, né? Compartilhar um pouco com quem vai assistir, né? Sensacional. Assim, só para quem está assistindo em casa, para entender um pouco, vamos falar um pouquinho sobre você, né? Da onde que a gente tem aí esse conhecimento tecnológico. Bacana. Se você sempre foi daqui, se você veio de fora. Fala um pouquinho sobre aí o personagem aí, o Delvan. Legal. Um pouco da história, assim, eu nasci, minha mãe foi me ter em Cuiabá e veio pra cá, eu vim pra cá neném. Então eu sou paranatinguense desde bebê, vamos dizer assim, né? Praticamente Cresci daqui, aqui, né? nasci e cresci aqui, né? Eu posso dizer, né? O fato de ser só uma questão burocrática. E aí eu cresci aqui, a minha vida acadêmica, dizendo assim, do ensino médio, né? Em séries iniciais, foi toda na escola Polônio, né? A Polônio, grande escola. Todo mundo conhece, né? A Polônio Boretti de Mello. Enfim, aí depois eu terminei o ensino médio, né? E, dadas as circunstâncias, não pude ingressar direto no ensino superior, mas eu sempre tive aquela vontade de ter, né, o ensino superior. E tive oportunidade de me mudar, né, para Cuiabá, e a partir de lá fui correndo atrás. Mas não foi em Cuiabá que eu fiz ensino superior, eu consegui depois que eu fui para o município de Campo Verde, né, que foi aí onde tudo conspirou a favor. E eu consegui passar num concurso lá como técnico de informática. Em Cuiabá, na ocasião, eu consegui fazer só o curso técnico de 1 ano e meio, que já era alguma coisa além do ensino médio, né? Deixa eu só ver se eu entendi. Você nasceu, assim, deu à luz. Veio à luz. Isso. Cuiabá, se criou em Paranatinga. Exatamente. Foi para Cuiabá, retornou Campo Verde. Exato. Se formou profissionalmente lá na área aí da informática, desse universo. E hoje você tá na... Hoje eu sou servidor público da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Tô como técnico de TI lá. Que trabalha na área da Sim, informação sim. e da tecnologia. Desde quando eu saí daqui de Paranatinga, que eu me mudei para Cuiabá, eu já trabalhava na parte de tecnologia, né? Só que eu não tinha a formação, né? Eu trabalhava mais autodidata, por assim dizer, né? Então, ia aprendendo uma coisa aqui, fazia aqueles cursinhos itinerantes que tinham bastante aqui, né? O pessoal vinha aqui, anunciava que ia ter um cursinho lá de 2, 3 meses ou até mais. Aí eu fazia o curso e tal, e fui aprendendo, fui virando o guri espertinho do computador, né? Aí chegou uma época que surgiu a oportunidade de ir pra Cuiabá e eu já fui trabalhando na área, porque já tinha conseguido trabalhar um bom tempo aqui, uns cerca de 2 anos, 3 anos aqui na área já, dando suporte, né, pra sistemas, essas coisas assim, que não exigiam formação na época, né? E aí lá em Cuiabá, sim, que eu me dediquei a estudar, correndo atrás, já trabalhava na área também como técnico de informática, mas não tinha o canudo, né? Aí durante 1 ano e meio eu fiz o curso técnico, que me deu o diploma de técnico de TI. Foi aí que eu conheci o mundo dos concursos públicos, né? Até então eu não fazia ideia de como funcionava, se era bom, se era ruim, enfim, não tinha ideia. E casou certinho de quando eu terminei o curso técnico de TI, eu vim passar as férias na casa da minha mãe, e lá, folheando alguma coisa, eu já tinha pesquisado alguma coisa sobre concurso público, me veio lá a notícia, né, como esses feeds, né, de um concurso que abriu lá em Campo Verde. E eu fui ler o edital e ele pedia exatamente o diploma que eu tinha acabado de terminar o curso. Falei, eu vou fazer isso aí, né? Acabei de formar, né? Técnico, né? E eu fiz o concurso. Na época eu fiquei em 6º lugar. E depois de 1 ano me chamaram e aí eu me mudei para Campo Verde. Porque eu já sabia que lá tinha o Instituto Federal, né? Que tinha a graduação de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu falei, eu vou para lá, né? Já vou trabalhar na prefeitura, né, como técnico, servidor,
e aproveito e já faço o curso superior, que era o meu grande sonho, né? E parece que Deus falou amém, e eu fui bater lá e deu tudo certo, graças a Deus. Aí antes de terminar a faculdade lá em Campo Verde, né, eu passei no concurso lá na Universidade Federal, como técnico de TI também, né? Aí nessa época já estava faltando só o TCC, né? Então eu consegui assumir o cargo lá em Cuiabá e fiquei de entregar só o TCC, os trabalhos finais da graduação. Eu ficava nessa ponte, né, Campo Verde, Cuiabá até terminar, né? E aí deu tudo certo, graças a Deus. Cara, se percebe que é uma vasta experiência, né? Você já teve aí uma degustação aí de experiência em várias cidades da área. Agora eu queria te perguntar o seguinte, eu sempre costumo até falar para os meus amigos que a gente pegou aí uma geração privilegiada, que foi ali o começo da era da internet de escada para cá. Mas assim, no geral, o que você pode nos falar assim, já que a gente estava falando em questão de evolução da tecnologia, o que mudou de lá para cá? Dos épocas primórdios ali, de onde tudo começou. Cara, a gente pode, assim, você realmente, eu também concordo, a gente foi privilegiado, entre aspas, né, de acompanhar toda essa evolução. Porque que nem a gente conversa assim entre a gente, né, a galera mais nova acha que sempre foi assim, né, tipo, eu vou dar play num vídeo lá de 4K no YouTube e o negócio, né, a barrinha enche na hora, a galera acha que sempre foi assim, né. Ninguém vai entender como que é esperar da meia-noite pra cobrar só um pulso na discada, né? Lembrando aqui, eu lembro quando você morava aqui, a gente ia lá na sua casa, você era uma das poucas pessoas que tinha internet em casa, acho que era DSL. E isso, na época, a monstruosa Turbo ADSL em casa era os monstruosos 400 kbps de velocidade. 400 kbps, vocês não estão entendendo. Que coisa louca. Pra assistir um vídeo era só você deixar carregar e esperar um pouquinho, que logo você ia assistir ele. Não, era turbo o negócio, entendeu? Era muito diferente dos 52, 56K da discada que você pagava quando caía, tinha que pagar outro pulso, né? Que tinha telefone. E era assim, caía, você pagava mais um, caía, você pagava mais um. E acho que, se não me engano, final de semana, olha, eu tô ficando velho, não lembro mais. Final de semana, se não me engano, cobrava só um pulso. E depois da meia-noite também, se não me engano, cobrava só um pulso. Então você ficava conectado meia-noite e aí cobrava só um pulso, mesmo se caísse, entendeu? Acho que voltando para trás, um pouquinho antes, eu já fui funcionário aí do Neves Contabilidade, Delvan também. Eu também. Ed Clayton, uma galera vasta aí de amigos aí. E lá a gente pegou um pedacinho também, lá no computador da recepção, internet de escada. É mesmo? Fazer aquele barulhinho, né? Você apertava o botãozinho. Quando eu entrei no Neves era via rádio. Já era eu entrei um pouquinho depois. Já tava um pouquinho mais evoluído. Era internet via rádio dos 200K, uma coisa assim, sabe? Como é que era? VSP, provedor de internet que tinha aqui em Paranatinga. E depois surgiu a Xingu Redes. Um pouco mais depois ali, já tava mais modernizando, Xingu Web, né? Eu lembro dos dois, verdade, é verdade. Exatamente. Na época, a galera, tipo... É que assim, o negócio veio evoluindo, né? Não era por mal, os caras não faziam por mal, mas na época, tipo, acho que a galera tava aprendendo também, né? Enfim, a questão da segurança, né? Que evoluiu bastante, né? Na época que, tipo, quem era um pouco mais curioso pegava, dava uma fuçada ali nas redes, né? Conseguia ver o compartilhamento na época de todos os clientes. Por exemplo, eu era cliente, por exemplo, um exemplo, né? Do provedor X lá. Todos aqueles clientes que tinham lá a mesma rede do cara, né, que usava lá a mesma internet, dependendo da configuração, você conseguia acessar alguns dados do computador da própria rede do cara, entendeu? De outro cliente, entendeu? Não era por mal, imagino que essa foi uma época de transição, né, o pessoal estava aprendendo, então com o tempo se evoluiu. Com o tempo, hoje em dia, para você fazer isso é praticamente possível, tem que ser né? Mas antigamente não. Como a gente era mais curioso, a gente fuçava, assim, a gente conseguia ver as coisas nas redes alheias, por assim dizer, entendeu? Nada por mal, mas é só, como tava todo mundo aprendendo, todo mundo entusiasta do assunto, cara, era massa, era um período bacana de aprendizado, sabe? Eu nessa época, assim, meu conhecimento era bem limitado mesmo, mas assim, o que me recordo que marcou pra mim, aquele começo da adolescência, era comprar um CD virgem, ir lá poder gravar as músicas, deixava baixando durante a semana, no sábado a gente gravava pra chegar em casa, assistir um VCD, rapaz. VCD, caramba, faz tempo que eu não escuto isso, hein? Tem gente que não tem nem noção do que é isso. É claro que é um pouquinho depois do disquete, né? Uhum. Antes do pendrive. Uhum. Mas eram assim algo... Era um arquivo de vídeo, né? Com formato menor que cabia mais no DVD que a gente pudesse gravar ali. Ou no CDzinho mesmo, né? Era fenomenal. Nossa senhora. Os incríveis 750, 700 MB cabia no CD.
Eu me lembro até hoje de um colega meu que trabalhava, ele tinha um irmão, se não me engano, que trabalhava na época... Pode falar nomes aqui, né? Não tem problema não, né? Ele trabalhava na Xingu Web, o irmão dele. Então ele também era do meio, ele entendia um pouco mais de computação, né? Eu lembro que ele trouxe um pendrive incrível, com 128 MB de capacidade. Meu Deus, que monstruosidade, entendeu? Não, a galera não tem noção, meu. Hoje em dia... Não... os pendrives hoje em dia cabe mais que HD, SSD. Hoje você compra um celular aí com 128 GB e você se aborrece. Nossa. Você acabou de falar agorinha, comprou nuvens, iCloud. Eu comprei 100 GB na nuvem, tô passando raiva aqui. Google Drives. Cara, olha, eu fico assim, por isso que eu falei que a gente se sente privilegiado, porque você pegar a geração de hoje, meu filho, seu filho, eles não vão passar por isso, eles não vão ter essa experiência. Tipo assim, já chegou na... eu falo no auge, assim, num patamar já muito elevado, né? Claro que certas coisas evoluindo, mas porém... Sim, é como se antigamente nós andávamos aí a 2 km por hora e hoje a gente consegue correr a 120, entendeu? A gurizada hoje em dia acha que é sempre assim, né? Tipo, eles não vão ter essa... os meus filhos mesmo, se o desenho dá uma travadinha assim lá no Netflix e etc. Nossa, o guri fica... Eu falei que esse trem não vai pra frente, né? Tipo assim, né? Então, eles nunca vão imaginar o que é você esperar, tipo, 5 minutos pra você ver uma foto, entendeu? Uma foto, irmão, não é um vídeo, não. Em 4K, é uma foto, entendeu? Tá louco. Cara, a gente passou também para aquela época ali, né, já pegando o gancho aí de internet lenta, ia nas casinhas, nas bancas de revista que tinha, comprava aquele CD de jogos, que era minúsculo, pra poder instalar, que era, porque não tem essa... Hoje você vai ali, instala o Steam, a Origin, você contrata e rapidamente consegue instalar vários giga, né? Não, sem falar, tipo, até você que me atualizou dessa ferramenta aí, é uma espécie de emulador, tipo, que você não precisa ter uma máquina muito potente, que ele roda lá no servidor do cara e você joga com uma máquina de entrada aqui, você não precisa mais de uma máquina muito potente pra rodar, né? Tudo online. Cara, tá doido. A galera hoje em dia tá no céu, como se diz. Eu depois que instalei a fibra ótica aqui em casa, eu consegui fazer esse teste aí nesse Xbox Live, né? São os consoles, servidores online, igual você falou. E você roda o jogo ali, dependendo se for sua internet muito poderosa, até em Ultra HD lá, em 4K. Né? Uma coisa assim do outro universo mesmo, bem interessante. Cara do céu. É claro, a gente tá falando mais em relação à parte lúdica, vamos dizer assim, né? Assistir filme e tal. Mas a transformação que isso causou de lá pra cá vai muito além, né, cara? Tipo, a comunicação foi revolucionada de lá pra cá, né? Tipo, que nem hoje mesmo. A gente tá gravando aqui um vídeo que vai ter uma qualidade, né, uma qualidade considerável. Vamos subir ele aqui na internet, vamos colocar aí disponível para milhões e... Enfim, a possibilidade é milhões de pessoas, entendeu? Tipo, hoje em dia o cara sai ali na rua com o celular dele, com a 5G, para quem tem, na 4G, e hoje ele consegue fazer isso, assistir, consumir esse conteúdo, né, de forma livre de espaço, né, livre de cabo, que nem, né? Antes a gente tinha que conectar um cabo até uma internet boa, hoje não, o cara com uma 5G, uma 4G, ele consegue assistir um conteúdo de alta qualidade em qualquer lugar que ele tiver, né? O potencial dessa transformação, cara, é gigantesco, né? Então, a realidade que a gente vivia na nossa época de 12, 13, 18 anos, comparado com hoje, cara, é fantástico a transformação, sabe? Muitas coisas acabaram de lá pra cá, muitas coisas foram inventadas e nós estamos aí nesse turbilhão. Então, essa evolução, assim, é tão catastrófica, tão magnífica, que às vezes eu me surpreendo, assim... Ao mesmo tempo que ela te deu possibilidade de você estar em vários lugares, né, com várias pessoas, você aumentou seu leque de amigos, de pessoas, de contato, só que de certa forma meio que desumanizou esse contato. Não sei se eu uso essa palavra, mas assim, a gente perdeu aquele... Um exemplo, lá na minha época de pequenininho eu tinha 3, 4 amigos. Era um amigo, digamos que semanais, diários, constantes. Você, para ver, você tinha que passar em frente à casa, procurar. Hoje você tem contato ali com 1000 pessoas, só que é um contato superficial. É rápido, prático, dinâmico, porém ele perdeu esse elo interpessoal. Eu acredito que aconteceu muito isso nesse... Tipo, isso aí é um paradigma complexo, né? A tecnologia, ela veio para potencializar, no meu ponto de vista, claro, né? Tem gente que, enfim, discorda talvez, mas
a tecnologia ela potencializa uma característica própria do ser humano. Um exemplo, a partir do momento que você passou a ter agenda no celular, você não decora mais número. Para que eu vou decorar números se eu tenho uma agenda ali, se eu pego só pelo nome e disco e independente do número que você está discando, né? É nome, você não precisa ter trabalho de lembrar 9999, enfim, né? E conforme a tecnologia foi evoluindo, as pessoas começaram a ficar mais preguiçosas no sentido amplo da coisa, né? Em todos os sentidos, inclusive no relacionamento pessoal, né? Porque ela acha mais cômodo aqui disparar, sei lá, um post numa rede social, né? Do que ir na casa de alguém pra conversar. Tipo, eu conheço pessoas que se ver esse vídeo vai até lembrar, tipo, a pessoa não gosta que ligue pra ela. Tem um amigo meu. Eu tô entendendo, por que você tá falando de mim? Não é você não, cara. Eu falei, cara, não é você, juro por Deus, não é você não, é outro cara. Falei, cara, por que você tem telefone? Não, porque tem que marcar a hora, isso aí é muita intromissão. Falei, cara, de que mundo você vive? Cara, eu não me importo de ligar, eu só não gosto muito de atender, entendeu? É diferente. Pode me ligar, me sinto e falar, nossa, me lembrou de mim, né? Mas assim, o atender já é uma circunstância do momento, né? Mas enfim, isso deixa as pessoas mais cômodas em certo aspecto, entendeu? Se ela for mais introspectiva, ela vai se introspectar, se a palavra se existe, mais, né? E acaba que a gente vê só a tecnologia, né? Mas não vê, tipo, o uso da tecnologia, né? Por exemplo, pessoas que não têm condição de adentrar uma universidade. Elas estão estudando à distância. O EAD, né? EAD, exatamente. Nós passamos por um momento de pandemia. As pessoas não poderiam estar fisicamente perto, né? Perto, né? As pessoas não poderiam estar perto, né? O boom que aconteceu nesse tipo de conteúdo de live, transmissão, o streaming em geral, né? O boom que aconteceu, né? Você vê, aí a gente já vê, pô, a tecnologia tá ajudando e esse é o lado bom, né? E teve muita gente que eu ouvi falar que estava com saudade do contato físico, do calor humano, de estar presente, falando cara a cara, igual a gente tá aqui. Mas é inegável que a tecnologia salvou, né, a saúde mental de muita gente, né? Esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui teve um crescimento exponencial nessa época, porque as pessoas estavam obrigadas a ficar em casa, né, de certa forma, e era o único recurso que tinha, né? A educação mesmo também, esse é um aspecto. E a educação também, ela usou dessa ferramenta para poder atingir um público maior. O professor vai lá, grava uma videoaula, explica, inclusive com recursos audiovisuais até mais interessantes do que uma lousa, do que um giz, do que um quadro, enfim, né? Sem falar, e o alcance, né? Aí é o caso de usar a tecnologia, usar o potencial, usar o alcance para um bem maior, né? Agora, se a pessoa já é introspectiva, se a pessoa já não gosta de conversar com outras pessoas, ela vai usar também para se esconder cada vez mais, né? Então, essa é uma faca de dois legumes, como diz o Mamonas, né? No geral, então, isso aí facilitou, né? Até como ferramenta de trabalho. No trabalho, no dia a dia, na educação, no ensino. Nossa, demais. Agora eu vou fazer um testezinho básico aqui. Se eu te perguntar o telefone do senhor seu pai de cabeça, não precisa falar o número, o senhor sabe? Não sei. Não sei. Absolutamente. Você falando, eu lembrei, na época que tinha aquele celularzinho Nokia 1220, telinha azul e tal. Cara, sabia o número da mãe, da tia, da avó? Não, acho que minha avó não tinha celular na época, não. Mas a gente tinha, assim, igual você falou, um acervo de números na cabeça pela necessidade de discar. E eis que alguns celulares inventaram aquele atalho rápido, que você apertava o númerozinho e ele já chamava, né? Mano, eu trabalhei de cobrador durante mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, assim, sabe? Tipo, até 1 ano foi sagrado. Depois eu, enfim, trabalhei de cobrador. Eu sabia o telefone dos clientes que eu tinha que ligar, entendeu? Né? Enfim, porque usava a cabeça, entendeu? É outra realidade. O cara, além de ser um exímio tecnológico, era um profissional na arte de cobrar. Eu Rapaz, já fiz tantas coisas lícitas, diga-se de passagem, já fiz tanta coisa na vida que a informática me salvou, digamos assim. Então, padrinho, tendo em vista aí que a tecnologia nos facilita e nos traz comodidade, você não identifica que isso faz com que as pessoas fiquem assim mais superficial a nível de conhecimento? Vou citar um exemplo aqui.
A gente, para fazer uma arte no Photoshop, por exemplo, uma capa de vídeo, editar uma foto, cara, são detalhes, inúmeros detalhes, coisas minúsculas, que é difícil de você chegar num contraste que você deseja. Hoje você vai num site ali que existe, por exemplo, o Canvas, você assim, com poucos cliques, você consegue chegar no mesmo resultado e você nem sabe qual que foi a essência daquele resultado que você chegou. Foi auxiliado por uma inteligência artificial, pela tecnologia e tudo mais. Exato. Lembra que a gente estava conversando sobre velocidade de internet, que a gente partiu lá dos 52, 56K, 50K da nossa discada para até as Turbo ADSL de 800 kbps. Turbo. E hoje a gente tem internet de gigabit aí, né? A gente trabalha na universidade com internet de mais de gigabit, né? E o que acontece? Essa evolução toda trouxe uma aceleração muito grande na própria dinâmica da tecnologia, né? Baixar uma música, subir uma música, baixar um vídeo, tal. E com essa pressa, vamos colocar assim, com essa dinâmica acelerada, acelerou também a pressa da galera de fazer o negócio mais rápido, entendeu? O que acontece? Que nem antes, né? Você tá falando, a gente precisava saber do contraste, saber tomando como exemplo a imagem aí, né? A gente precisava tomar ciência, tomar noção do contraste, qual cor era melhor, qual que não era e tal. Mas hoje em dia tem Instagram, Facebook, etc. Com conteúdos cada vez mais rápidos e mais, como que eu posso dizer, mais voláteis, né? Tipo, tá na crista da onda hoje, daqui 5 minutos já não tá. A pessoa precisa criar mais conteúdo com mais rapidez, né? Isso faz com que as pessoas fiquem mais superficiais mesmo, sabe? Isso em todos os aspectos, sabe? Tomando como exemplo a imagem. O cara vai lá no Canvas mesmo, né? Eu quero o filtro tal, quero criar o filtro tal, pá, tá pronto, entendeu? Não vai? Agora, música. Tem camarada que canta que não sabe nem a diferença de uma nota pra outra, entendeu? Ele vai lá no Autotune? Autotune. Tem Tá artistas que se faz no autotune, entendeu? Ou autotune é um software, né? Nesses software de afinação aí, eu não sei nem o nome, né? Não uso, enfim. Mas o camarada não se dá o trabalho ainda de aprender a cantar afinado, enfim, a estudar o instrumento, entendeu? O cara pega... Pegando o gancho aqui, não te cortando, mas já Claro. te cortando, embaixo aqui, ó, dessa gravação, vou deixar um link, clipe musical aqui, canta muito, entendeu? Sem autotune. Eu tô aprendendo, viu? Eu me dou o trabalho de aprender, pelo menos, né, cara? Lembrei agora, a gente falou também nesse relacionamento interpessoal, das pessoas ser mais superficial. Essa é a palavra que você falou agora que eu acabei extraindo, né? Fica superficial em tudo, em conhecimento, Tudo, em relação, cara. né? Você tem muito acesso, excesso de informação e fica mais superficial. Você quer ver, cara, um assunto mais técnico nas linguagens de programação. Tipo, eu aprendi a parte teórica da programação, aprendi também a parte prática em algumas linguagens, né? Não sou expert em programação e tal, mas eu aprendi toda a parte teórica, né? O pessoal que trabalha mesmo na ativa aí vai entender o que eu tô falando e sabe muito mais que eu. Mas o que acontece? Antigamente a gente aprendia desde a linguagem da máquina, como que a máquina se comunicava, como que a informação saía da memória e ia para o processador, voltava para a tela, como que renderizava, entendeu? A gente aprendia desde a linguagem do quase que binária, sabe? Eu aprendi a fazer conversão binária na mão. Agora, hoje em dia, os camaradas que programam, né, em alto nível, quem entende vai entender o que eu tô falando. Alto nível no sentido de linguagem mais aproximada do ser humano. Os caras simplesmente copiam um componente, arrasta e joga pra tela, dá o play lá e o negócio tá funcionando, né? E muitos já vêm da escola velha, o cara sabe, o cara vê aquele componente, ele sabe como funciona por trás, como funciona uma conexão com o banco. Eu aprendi a fazer conexão com o banco de dados na unha, na mão, como se diz, né? Embora hoje eu não pratique, eu sei como funciona. Mas hoje em dia o cara quer me conectar com o banco X, ele pega e copia e cola o componente pronto e já tá pronto. Se dá um problema, um banco, o cara não sabe nem como funciona por trás daquilo, né? Mas por quê? Já fazendo o papel de advogado do diabo. A pressa é tão grande em entregar produto, entregar software, entregar tudo. Produção, né? Produção, seja ela na música, seja ela no software, seja ela numa imagem, seja ela num vídeo, enfim. A urgência por conteúdos novos é tão grande que acaba por... Os profissionais são obrigados a pecar nesse sentido. Eles são obrigados a aderir para ferramentas que entregam mais rápido. Porque, queira ou não, quando você vai fazer um componente na mão, na unha, como se diz, você gasta tempo, né?
Em detrimento de um você copia e cola aqui e tá pronto, entendeu? Pronto, tá vendido, entendeu? Independente se vai dar pau amanhã ou se os caras não sabem o que tá fazendo, né? Mas esse é um das consequências desse imediatismo, é a palavra, acho correta. Imediatismo do próprio mercado, vamos dizer assim, do mercado tecnológico, entendeu? Aí traduzindo aqui para as pessoas que talvez é um pouco mais, que tem menos conhecimento, é igual eu te dar um computador e falar para você, faz um site. E eu particularmente também não sei para que rumo que eu tomaria. Agora, se você pegar lá uma plataforma do Wix, por exemplo, Exatamente. ele é intuitivo, né? Sim, Pré-pronto, você consegue exato. desenvolver, vai preenchendo, vai arrumando as lacunas e Exatamente. tem um site. E fica pronto, fica bom, fica funcional, entendeu? Mas assim, o que a gente está abordando aqui, Ganha né? tempo, né? Ganha tempo. O que a gente está falando aqui é em relação ao conhecimento ser superficial ou não, né? É claro que a gente poderia abrir vários leques nesse assunto, né? O cara, ele não precisa se preocupar em como que o banco se conecta com a aplicação, mas ele se preocupa com outros Não, aspectos, né? Mas enfim. Eu gaguejei, não vou nem cortar, cara. Não, eu assim, vejo no dia a dia, no trabalho às vezes. Uhum. Eu trabalho com pessoas que às vezes um simples cabo de impressora, né, ou de algum periférico, desconecta do computador, a pessoa não tem a malícia de olhar ou deduzir que poderia ser aquilo. Ela sabe Exatamente. quando funciona e a forma que funciona. Parou de funcionar, ela fica à Exatamente. mercê de um Exatamente. técnico, de um chamado. Exatamente. E já peguei casos curiosos de vir técnicos de fora, pessoas de 10 anos mais novo que eu, às vezes tá apanhando de coisa simples e tá olhando e fala assim, cara, por que você não faz isso? Não, mas isso não funciona. Funciona, faz assim. Assim, macetezinho, coisinhas que a gente acaba aprendendo no dia a dia. O cara, ele tá tão engessado num passo a passo que ele aprendeu no Exatamente. operacional dele e ele não consegue ter esse macete, esse caguete, essa malícia, né? Uhum, exatamente. E queira ou não, a gente que você, embora não trabalhe na área, você é bem entusiasta, né? Você mexe, fuça tal, e monta e desmonta. A gente. E é que nem eu, quando eu trabalhava aqui, eu também não tinha formação. Eu já queimei altos HDs aí meus, né? Pra aprender a mexer, como funciona e tal. O que eu quero dizer, a pessoa que mexe na prática, ela adquire muito tarimba de mercado, entendeu? Não de mercado, mas de produção aqui, do negócio funcionando, entendeu? Tipo, eu na faculdade, no curso técnico, porque eu trabalhava na área já quando eu fui estudar, né? Então, tinha algum conhecimento, eu não tinha um conhecimento acadêmico, né? O conhecimento teórico, de literatura, e enfim. Mas o conhecimento prático de ver funcionar, de ligar lá na então Brasil Telecom e pedir uma qualificação de sinal porque tava, entendeu? Enfim, eu já tinha essa experiência, né? E muitos professores não tinham essa experiência. Eu trocava altas ideias com professores meus, né? Principalmente na internet, que tava nessa transição da DSL, né? Tinha muita DSL naquela época, a Turbo DSL, né? Tipo, experiências que você tinha no dia a dia, que o professor lá estudava só academicamente, e pra gente estar trabalhando ali no dia a dia, tinha outra visão. É claro que tudo agrega, né? Eu penso assim, o conhecimento acadêmico ele vai te dar um norte, uma direção do negócio, né? Certo. E a prática vai te mostrar como funciona mesmo. Então, Experiência, né? a experiência. No mundo ideal, o cara tem que ter o conhecimento acadêmico e o conhecimento prático, né? No mundo ideal. Assim, eu não sei se é questão de perfil ou é curiosidade mesmo. Se vi um cara aqui em casa instalar esses dias mesmo, cara, eu fui resistente, fiquei muito tempo com a via rádio, coloquei aqui, tá beirando aí uns 6, 7 meses, a fibra ótica. Cara, eu queria saber a ponta do cabo até aqui dentro, por quê, pra quê, como é que ele sabia se estava quebrado o cabo ou não. Claro. Tipo assim, o cara se sente às vezes tá incomodado, dá uma sensação que tipo, você tá sendo chato, curioso demais, né? Mas assim, eu sempre, quando vou ver algo que é desse universo tecnológico, eu desperto a curiosidade e queria entender o porquê e pra que certas coisas. Claro. E a grande maioria não, né? Exato. Tipo assim, não, tá funcionando é o que importa, né? Apareceu o sinalzinho vermelho, não tá funcionando, chamar o suporte. O suporte tá lá pra isso, né? Exatamente. Na faculdade mesmo, quando assim, só pegando o gancho que você tá falando de pessoas que não são curiosas e pessoas que têm uma noção, às vezes, distorcida da coisa, tinha pessoas que tinham a impressão de que internet, de que mexer em computador, era só mexer em Facebook. Aí, tipo, quando chegou na faculdade que envolvia hardware, envolvia software, envolvia linguagem de programação, mas que hora que a gente vai mexer no Facebook? Não vai mexer no Facebook. Cara, assim, parece mentira, mas é exatamente isso. Parece mentira, né, cara? A pessoa achava que
que internet era Facebook. E pegando um gancho agora, né, eu lembrei agora, muitas pesquisas são distorcidas nesse sentido. Quando você fala assim, tantos por cento da população tem acesso à internet. É claro, tecnicamente ela tem acesso à internet. Mas assim, o que muitas vezes acontece é que a partir do momento que a pessoa tem um celular com 3G, que ainda tem 3, 4G, e o cara vai lá e curte uma foto no Instagram, no Facebook, ele já é considerado, para efeito de estatística, uma pessoa com acesso à internet, entendeu? E a partir daí, muitas vezes, são elaboradas políticas públicas que vão bem mais além do que você conseguir dar um clique de um like de alguma coisa numa rede social, em cima daquela estatística. E quando o cara vai tentar, sei lá, fazer uma conta Gov da vida, fazer um reconhecimento facial, o cara não faz ideia do que é aquilo, entendeu? Então, muitas vezes, as próprias políticas públicas são meio que distorcidas nesse sentido, sabe? Porque acesso à internet, no meu ponto de vista, né, assim, vamos dizer, qualitativo, é o cara ter o computador dele, ele abrir ou o celular, ele conseguir se virar ali, entendeu? Mas para efeito de estatística, não. Se o cara tem um celular e consegue acessar um Facebook, que muitas vezes o cara não sabe nem que conta que tá logada, sabe que tá a fotinha dele porque alguém colocou, já conta como sendo parte da população que tem acesso à internet, entendeu? Eu entendi. Você pega um celular aí do idoso, se ele perder, é um novo e-mail que você vai criar depois. Cara, minha mãe hoje, eu passei por isso hoje, uma cara. leira de Facebook aberto e vai trocando e... Minha mãe tem um Instagram da loja dela e eu tô começando a estudar marketing digital para poder tentar impulsionar algumas coisas que ela tá fazendo, né? Que bacana. E falei, mãe, eu preciso da conta da loja da senhora para poder montar, né, a propaganda e tentar impulsionar, né? Me passa o usuário e a senha da... Ah, não sei. É meu e-mail. Qual que é o e-mail? Aí gaguejou, mas daqui, né? Eu já sei, já tô acostumado a lidar com esse tipo de público, né? De pessoas mais, né, que não têm experiência. Falei, não, deixa que eu olho pra senhora. Quando eu olhei, tava na conta, né, da esposa do meu irmão com o telefone, entendeu? Nossa. Eu falei, porque assim, mãe, eu não vou nem deslogar dessa conta, porque se eu deslogar e ninguém souber essa senha, a senhora vai perder essa conta, porque o e-mail de recuperação que eu pedi não chegou, não sabe que e-mail que era. No telefone também não sabia. Meu pai também, conta Gov, tipo, tava no celular que ele já perdeu faz tempo. Eu falei, deixa quieto esse negócio. Tipo assim, aí são situações que, para efeito de estatística, vale. Não, o cara tem acesso à internet. Mas quando você vai ver qualitativamente, não tem, entendeu? Assim, na minha ignorância, daria pra dizer que é como se fosse uma pessoa alfabetizada, semi-analfabeta ali. Tipo, se ela sabe escrever o nome, mas não... Isso, os chamados... Não tem interpretação de texto. Isso, não tem... os chamados analfabetos funcionais, né? Tá funcionando ali, tá, mas se você perguntar, não sabe, entendeu? Não, isso aí mas aí para efeito de estatística do governo é igual você falou, né? Tem luz aqui pra gente, luz para povos, luz para todos. Tá tudo certo. Outra coisa, baseado nisso, né? Existem as políticas públicas para poder difundir as aulas online, né? Os ambientes virtuais e tal. Se você vê a dificuldade que a gente tem em implementar ferramentas para atender o pessoal do interior, cara, por quê? Porque lá consta que tem internet. Ok, e eu falo porque eu já viajei para polo de curso à distância. Se você vê a dificuldade que é para o cara abrir um conteúdo que, assim, quem é da área vai entender, que não tem nem vídeo, que é só texto, entendeu? Só link lá, texto mesmo, texto puro. E uma fotinha ou outra. A dificuldade que é pro cara abrir aquilo e consumir de forma satisfatória aquele conteúdo e ler, interpretar, enfim, só de ter acesso, a gente tá falando do acesso. A dificuldade que é por conta desse fator que lá consta que tem internet. Mas quando você vai lá ver, pra quem é leigo, imagina o seguinte... Uma internet boa seria baseada em quilo, né? Eu sempre faço analogia com quilo com a minha mãe. Falo, a diferença aqui, eu tenho uma internet aqui de 1 quilo, 1 quilo é só pro cara entender. Uhum. E lá no interior tem uma internet de 10 gramas, entendeu? Ó a diferença, eu preciso de 1 quilo e lá tem 10 gramas, entendeu? Uhum. Então, mas estatisticamente o cara tem, entendeu? Aí não, vamos montar política pública pro cara aqui, para aquele cenário, porque vai atender. Mas lá no chão de fábrica o negócio é diferente, entendeu? É mais complicado. Não tô dizendo que não dá certo. Dá certo. A gente, né, encara os desafios e a gente consegue entregar. Mas que se isso fosse visto com um olhar mais
mais criterioso, digamos assim, talvez fosse mais fácil, né? Talvez fosse mais fácil, entendeu? Sensacional. Então, aí nessa evolução tecnológica, a gente explanou um pouco aí pra galera, né? Toda a evolução, o que ela causou de certa forma na humanidade, aí, ó, uma espécie de superficialismo, nem existe essa palavra, né? Digamos que ônus e bônus, né? Pra ser mais genérico, ônus e bônus, né? Isso, né? Se a gente deixar assim e falar assim, só ressaltar os pontos ruins, né? Fica como se, os caras são. Eu sou da tecnologia, os caras são antitecnológicos. Não. Ônus e bônus, né? Não somos gordofóbicos, não, beleza? Mas a pergunta que não quer calar todos: aonde que nós iremos parar com esse avanço tecnológico que cada dia Elon Musk e sua companhia limitada evolui? Rapaz, como diz um colega meu, né? Quem sou eu na fila do pão pra dizer aonde que isso vai parar, né? Mas assim, eu penso que vai continuar evoluindo, cara. Tipo, quem diria... Eu tô com 36 anos, há 20 anos atrás. Quem diria há 20 anos atrás que a gente estaria montando aqui praticamente uma estação de TV aqui? Porque aqui é o que você tem aqui, né? Você só não transmite, né, porque você tem sua ocupação, enfim. Mas o que você tem aqui é digno de qualquer estúdio, né, que tem por aí. Quem diria isso há 20 anos atrás? E onde a gente vai parar? Cara, eu penso que a gente vai continuar evoluindo. Tem muita coisa pra fazer ainda, tem muito mais velocidade pra ganhar, tem muito mercado, muita coisa nova pra descobrir. Mas independente, assim, do que vai acontecer, eu penso, assim, que a gente, como humanidade, a gente tem que evoluir bastante, pessoalmente, no sentido, né, do ser humano mesmo, espiritualmente, no sentido da educação, né, enfim, de como a gente vê o próximo, da empatia. E nós temos que evoluir isso para poder conseguir usufruir bem desses recursos que vão vir, né, para frente. Que vão, com certeza vão. Tem muita gente pesquisando, muita gente boa, né, fazendo coisas, né, revolucionárias por aí. E esse é um aspecto. Eu penso que a gente tem que evoluir também, tratar o aspecto emocional, né, a doença do século, né? Tem que tratar essa questão psicológica para poder conseguir usufruir bem dessa evolução. E, por que não dizer, evoluir também do ponto de vista legislativo, né? Criar leis, investir na segurança, no chão de fábrica mesmo. Você só não fala regulamentação da rede social, que aí eu já vou apelar aqui, entendeu? Mas é outro contexto. Não regulamentação, cara, mas assim, talvez se as pessoas soubessem usar, né, tivessem boa índole, tivessem empatia, talvez nem precisasse cogitar a possibilidade de regulação. Mas assim, eu não tô falando que tem que regular não. As pessoas têm que aprender a usar. Né? Porque a internet liberdade, não tem deu como. Voz ativa para todos, né? Não, todo mundo pode ser um artista de novela. Exato. E fazer seu canal, sua TV, né? Regular na mão errada, feita da forma errada, de repente seria equivalente ao cara, a alguém, alguma instituição chegar e dizer, Delvan, você vai ficar até 11 horas na casa do Alex e depois você vai dormir, você vai pra tua casa e vai dormir, acabou. Toque entendeu? De recolher. Exatamente, não faz o menor sentido, né? Mas ao passo que precisa sim ter uma evolução, né? Isso pessoalmente, né, nas pessoas, e a legislação também tem que ser flexível nesse sentido, não regular. Não tô, mais uma vez, eu friso aqui, não estou falando de regular, estou falando da legislação acompanhar os anseios da sociedade, acompanhar as novas realidades, né, que estão se impondo aí. Muitas vezes muitas vezes não, sempre, né, a legislação está chegando atrasada para apagar fogo, entendeu? E aí acaba colocando os pés pelas mãos. Então, olha de onde a gente veio e olha onde a gente está. Existem especialistas aí que falam que esse tipo de evolução é tão exponencial que vai chegar a um ponto que a gente vai... Tipo, os períodos de tempo, né, a grosso modo, né? Demorou tantos anos para a internet sair de 50k para 100 mega. Demorou tanto tempo de 100 mega para 300, né? Foi cada vez mais rápido. Vai chegar um ponto que a evolução vai ser tipo de mês em mês. E se a legislação não acompanhar, se as pessoas não acompanhar isso, vai virar um caos, entendeu? Então eu penso que vai evoluir cada vez mais, tem muita coisa boa por vir para facilitar a vida, para melhorar a convivência, para melhorar as nossas coisas. O ser humano vai passar a ter que se preocupar com outras coisas mais, digamos, mais elementares, sabe? Conversar olho no olho, cuidar da sua família, entendeu? Haja vista, por exemplo, um carro que dirige sozinho, né? Vai ter a revolução da internet das coisas aí com 5G. E o cara, em vez de se preocupar em ter que pegar o carro dele e levar o filho dele na escola ou levar ou dirigir, enfim, fazer alguma coisa braçal,
ele vai ter tempo para se preocupar com outras coisas, entendeu? Então, eu penso que as pessoas vão ter que se preparar e evoluir junto com isso. Então, vai ter que evoluir toda essa gama de processos legislativos, processos pessoais, as pessoas vão ter que ter mais empatia, rever mais a forma de pensar, vão ter que se preparar psicologicamente, porque antigamente, né, você tinha uma pressa, hoje a pressa é 10 vezes mais, e isso afeta o psicológico, né? Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, nós somos limitados, né? Gera ansiedade. Exatamente. Né? Tipo, como que eu vou ser obrigado a postar 100 fotos por dia? Obrigado socialmente, né? Porque hoje em dia, se você não posta no Instagram, você não vive, né? Ah, eu viajo. Não, você não viaja, não vi postado no Instagram. A academia não dá nem resultado se você não postar. Não cresce músculo. Funciona. Se você não postar as fotos da musculação no Instagram, você não cresce músculo, entendeu? Mas enfim, você tem que preparar psicologicamente pra isso, entendeu? Então a gente tem que procurar... Claro, a evolução vai acontecer, de qualquer jeito. Mas a gente tem que se preparar em todos os outros aspectos humanos da coisa pra poder absorver e usar isso da melhor forma possível. Tá aí bacana, gente. Essa aí foi a mensagem de hoje, né? Humanidade sempre. Lembrando a todos aí, mais uma vez, que o Delvan, que meu padrinho, ele é um dos sócios idealizadores. Desde o ano passado a gente tinha essa ideia, esse objetivo aí de fazer essa brincadeira. Por enquanto aqui pequenininho, offline, né? Gravações. Quem sabe um dia ao vivo. E é isso aí, beleza? Valeu, obrigado pela mais sua participação. Muito obrigado por Até ter a convidado próxima. mais uma vez. Estamos à disposição aí. Sempre que a gente estiver por aí, vamos conversar. Valeu, galera. TG Podcast.